O que deve fazer a família para levar seus filhos a valorizar a vida? Os sentimentos que nos ligam aos entes queridos desencarnados. O que diz o Espiritismo sobre a prática mediúnica fora do centro espírita? Descobertas da ciência comprovam ensinamentos morais de Jesus. A ideia da reencarnação abalou muitos dogmas religiosos. Qual a diferença entre mundos transitórios e mundos em transição? O encontro da família espírita realiza-se hoje nas instalações da patrulha. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet ou algum aplicativo de rádio na internet ou pelo site da emissora uniradio.com.br, repetindo, uniradio.com.br. E além de você acompanhar o nosso programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento, pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face e em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que achem interessantes, telefone, ou escreva, ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça. O endereço é Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça. Ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Título do livro: O Senhor das Terras. É um romance de Wilson Frungilo Jr. O Senhor das Terras coloca em confronto o poder da riqueza e a aproximação da morte. É uma publicação do Instituto de Difusão Espírita de Araras e ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Lucilene Santos do Jardim Paulista. Ligue agora para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio ou para os seguintes celulares. Da Vivo, 997-512397 ou da TIM, 981-792405 até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro O Senhor das Terras. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição número 2050 de Momento Espírita, 46 anos do ar. O Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. Hoje as participações de Marco Antônio, Maris, Sônia. Na secretaria, Maris e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz.
Prezado ouvinte, muito bom dia. A família espírita está reunida nas instalações da Patrulha Juvenil de Garça para discutir um tema de grande importância e excepcional urgência para mim, para você, para a nossa família, para toda a sociedade. O que podemos fazer para prevenir esta onda de suicídios que assola o planeta? Infelizmente, muitas vezes nós, pais, avós, filhos, irmãos, professores, líderes sociais e autoridades, erramos ao tentar nos esconder de nossos maiores problemas. É o que vem acontecendo, não só em relação ao suicídio, mas em relação a outros problemas. Apesar de tudo, quanto temos aprendido, não queremos nos envolver. Um pouco por causa da superstição. Muita gente acha que quando se pensa muito num problema, o problema aparece. Também porque não queremos nos comprometer, o que é pior ainda. Uma outra causa é o fato de acreditarmos que o problema não vai acontecer conosco ou com nossa família, só vai acontecer na casa dos outros. E outra causa ainda é que nos julgamos incapazes de oferecer algo de bom para a sua solução. E ainda outra, porque não estamos dispostos a pensar nisso. Mas o problema existe, caro ouvinte, é ameaçador. O suicídio já é um problema social contagiante. Todos estamos percebendo como o mundo está caminhando e a impressão que se tem é de que ainda não estamos preparados para viver nele. A fuga, na concepção mais simplista da vida, seria a solução mais fácil. Então perguntamos, será que o fato de tantos jovens e pessoas idosas estarem saindo da vida pelas portas enganosas do suicídio não é também uma espécie de fuga? Fuga da responsabilidade? Medo de encarar-se a si mesmo? Em que realmente acreditamos? Em Deus? Acreditamos que esta vida tem uma finalidade? Acreditamos que temos condições de fazer algo de bom por nós e pelos outros? Acreditamos que como humanidade podemos ser felizes? Estamos preparados para enfrentar com dignidade nossos problemas? A crença exclusiva nos valores familiares, nos benefícios materiais, nos benefícios imediatos, nas vantagens que podemos ter sobre os outros, no prestígio e nas regalias que podemos obter hoje apenas e tão somente em nosso favor, tudo isso constitui a essência do pensamento materialista que toma conta no mundo. Os pais não estão conseguindo ensinar Deus para seus filhos. Os pais não estão conseguindo obter dos filhos nem atitudes de respeito para com eles. Está faltando ordem, está faltando amor dentro de casa. Estamos estimulando nossos filhos a vencer apenas sobre os outros, a levar vantagem sobre tudo e a se tornarem as pessoas poderosas. Estamos criando uma geração treinada para grandes ambições, que não aceita um não dos pais, que não respeita os professores, que não suporta oposição e que entra em depressão quando contrariada. É mais importante o videogame, é mais importante o celular, a televisão e todos os apetrechos eletrônicos com que se vive. O que eles ainda não aprenderam é conviver com gente, conversar, valorizar o sentimento, buscar razões mais profundas para dar um elevado sentido à vida. Este é, sem dúvida, um quadro desolador da sociedade que só poderia se modificar mediante a conscientização das pessoas que ainda são sensíveis ao ideal superior de fraternidade, tão enfaticamente ensinado por Jesus há 2000 anos. E convidamos você, prezado ouvinte, a rever conosco estes valores em nossas vidas. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber.
Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira pergunta de hoje. É da ouvinte Joana Dark, que relata um sonho de sua irmã. Nesse sonho, ela encontrou um irmão, desencarnado há 2 anos, no plano espiritual. E a lembrança mais marcante desse encontro foi o fato do irmão revelar que sentia muita saudade dos familiares que deixou na Terra. A Joana pergunta se os desencarnados podem ficar muito tempo sem ver seus familiares, e que por isso eles sentiriam saudades, tanto quanto os encarnados também sentem saudade dos entes queridos que partiram. Primeiramente, Joana, devemos lembrar que a separação pela morte não apaga os sentimentos do desencarnado em relação à família. Pelo contrário, talvez o mais comum seja justamente o oposto. Ao partir da vida terrena, o espírito, liberto das necessidades imediatas do corpo, mais livre para pensar e analisar seus próprios sentimentos, volta-se mais para o valor espiritual dos entes que deixou na Terra. O médium Carlos Bacelli, autor de centenas de cartas aos entes queridos, costuma dizer que a nossa tendência é sempre valorizar mais o que perdemos. Pela mesma razão, quando um ente querido se vai desta vida, é que vamos descobrir o seu real valor e avaliar as oportunidades perdidas de amá-los mais. O mesmo acontece com os que partem. Muitas vezes eles passaram pela vida, foram de fato amados, mas não tiveram tempo de perceber a importância desse amor e nem tampouco os benefícios que receberam dos que ficaram. Daí 2 sentimentos, o sentimento de perda e o sentimento por não terem feito o que deviam fazer em relação a eles. Em tais circunstâncias, na chegada no plano espiritual, quando o espírito lá desperta, e isso pode demorar meses ou até anos, ele sente um vazio íntimo pela perda das pessoas que não soube valorizar quando vivo. Você poderia questionar, mas o desencarnado, pelo fato de não precisar mais do corpo, não teria condições de visitar seus familiares quando quisessem? A regra geral parece dizer que sim, mas cada caso tem suas peculiaridades. E isso depende de uma série de fatores, das condições espirituais do desencarnado e das condições espirituais da família. Se você leu Nosso Lar, sabe que André Luiz demorou cerca de 1 ano para rever sua família. Mesmo depois de assistido no mundo espiritual, ele tinha muito a aprender em matéria de sentimentos longe deles e não se encontrava preparado para encarar uma realidade que estava acima de sua compreensão. No entanto, outros espíritos que viviam circunstâncias diferentes nem se desligaram da família e tiveram mais fácil acesso aos entes queridos. Os sentimentos que nos ligam uns aos outros são os valores primordiais, tanto para os que vão como para os que ficam. Acontece que, passando por esta existência ao lado de almas comprometidas conosco, nem sempre temos a consciência imediata da importância desses vínculos. A perda ou a separação momentâneas, em muitos casos, acabam por nos revelar depois desta vida o que não pudemos vivenciar durante a convivência terrena. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, O Senhor das Terras, romance de Wilson Frungilo Júnior. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700 e os celulares da Vivo 997-512397, da TIM, que é o 981-792405, e o WhatsApp, que você também pode utilizar, 997-512397. Próxima questão. Li num livro espírita que podemos desenvolver a mediunidade dentro de casa, diz o ouvinte Sérgio Pelosi. Neste caso, não precisamos vir ao centro espírita. Estou certo?
Caro ouvinte, a mediunidade é uma faculdade que assinala a existência de outras vias de comunicação com o plano espiritual. Sendo humana essa faculdade, ela sempre existiu e, de um modo geral, existe em todos nós. Podemos dizer até que se trata de um prolongamento ou desenvolvimento mais apurado dos sentidos do corpo. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não constitui privilégio de alguns e nem dá superpoderes a quem quer que seja, nem a faz uma pessoa diferente das demais, razão porque ela pode se manifestar espontaneamente. De modo geral, não estamos atentos a essa faculdade e, de ordinário, não a percebemos. Julgamos erradamente que a mediunidade é uma atividade mágica que existe para se exibir ou obter favores especiais de Deus. Mas foi através da mediunidade que as religiões se revelaram ao homem em todas as épocas, que o homem pôde perceber algo de transcendente em sua vida. Por isso, ela está presente em todas as religiões, manifestando-se de forma apropriada às crenças e cultos de cada uma. O Espiritismo, todavia, foi quem estudou mais profundamente essa faculdade, mas como se trata de uma doutrina de bases morais, ele usa a mediunidade apenas e tão somente para um fim útil e necessário, quando ela pode e precisa ajudar, esclarecer, educar, consolar. Só uma prática mediúnica pautada por tais princípios é reconhecida pela doutrina espírita. Pelo fato de ser uma faculdade natural, a mediunidade pode se manifestar de diferentes maneiras, em diferentes lugares e através de diferentes médiuns. Se o Espiritismo canaliza a mediunidade apenas para as boas ações, ele quer que as pessoas a tratem com todo respeito à sua real utilidade. Por isso, a primeira condição para o bom uso da mediunidade é que a pessoa tenha conhecimento espírita, que aceite os princípios da doutrina e procure vivenciá-los no seu dia a dia. Mais do que isso, que participar da prática da mediunidade é o caminho que deve seguir e com o qual já assumiu um sério compromisso. Além do mais, se quiser desenvolver bem seus talentos mediúnicos, deve se cercar de todos os cuidados possíveis para não se enganar, para não ser enganada, para não querer enganar ninguém, razão porque a prática mediúnica exige uma séria devoção. A forma mais segura e correta de a pessoa trabalhar seus dotes mediúnicos, portanto, é participando de um grupo espírita idôneo e bem orientado, pois a mediunidade, como qualquer porta de contato com a vida, vai propiciar-lhe as mais diversas experiências. Uma atividade mediúnica em casa não seria aconselhável. Pelo contrário, mostraria sérios inconvenientes pelos perigos a que o médium fica exposto. A nossa casa não é um ambiente devidamente seguro para a prática mediúnica. Abrir as portas da mediunidade em casa é como abrir as portas da casa para qualquer pessoa entrar, sem conhecer sua procedência ou suas reais intenções. A gente nunca sabe quem pode adentrar nosso recinto doméstico, apenas deixando a porta aberta. Do mesmo modo, a mediunidade. No entanto, quando esse tipo de atividade é feita no centro espírita, cercada de cuidados, de metodologia, de preparação espiritual do ambiente, com a participação de um grupo de pessoas afinadas no mesmo propósito, a pessoa está protegida até de si mesma. Por tais razões, Allan Kardec aconselha que todo estudo e treinamento mediúnicos sejam feitos num centro ou sob a supervisão de um grupo espírita. A Gabriela Rosário nos enviou e nós agradecemos. Matéria do psicólogo Júlio Pérez, que conseguiu demonstrar que por meio de uma conversa, o cérebro modifica o seu funcionamento.
Trata-se de uma pesquisa de doutorado em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que está sendo publicada por revista internacional especializada. Gabriela, este tipo de pesquisa vem reforçar uma ideia muito presente na doutrina espírita, segundo a qual, através do complexo funcionamento do cérebro humano, o órgão menos conhecido do corpo, há um comando mental capaz de estimular mudanças no comportamento do próprio cérebro, com repercussões no funcionamento do corpo. Esse comando mental é acionado pelo espírito, o ser inteligente, dotado de vontade e livre arbítrio, e, portanto, com capacidade de promover mudanças no mundo físico. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz atribui ao ser humano o papel de co-criador, ou seja, de criador ao lado de Deus, mesmo porque é inegável a capacidade mental que o homem tem demonstrado para acionar as leis da natureza, abrindo novos caminhos. É nesse sentido que se dá a evolução. Toda a criação, segundo o autor espiritual, reflete o pensamento de Deus, e é pelo pensamento que nós, seres humanos, conseguimos manifestar nosso verdadeiro poder. Infelizmente, ainda não conseguimos trabalhar em nós os bons pensamentos. Por isso, somos suscetíveis de sofrer todo tipo de trauma e de criar para nós muitas aflições. No entanto, a própria ciência psicológica, ao longo do tempo, vem redescobrindo o que Jesus falava sobre o nosso poder de amar e o mundo não entendia. Nesse estudo sobre verbalização e cura, o psicólogo Júlio Pérez defende a tese de que, se soubermos trabalhar positivamente nossos traumas, através de conversas impregnadas de bons sentimentos, seremos capazes de anular forças negativas que já criamos dentro de nós, sendo possível atenuar ou eliminar certos transtornos emocionais causados pela mágoa, pela culpa, pelo medo ou outros sentimentos. Segundo este princípio, é possível nos curemos de uma mágoa contra alguém quando passamos a ver e principalmente a apontar as qualidades da pessoa que nos ofendeu. Uma ideia de vingança, por exemplo, ao invés de nos ajudar a superar a dor moral que estamos sofrendo, só vai reforçá-la ainda mais, porque o ódio alimenta o ódio, ao passo que um esforço para compreender o agressor, sem condená-lo, será capaz de anular a carga de sentimentos negativos que cultivamos contra ele, fazendo com que nos sintamos bem conosco mesmos. O mesmo se aplica a qualquer tipo de trauma emocional, de que já fomos vítimas, como acidentes, perda de entes queridos, decepções e frustrações em geral, quando passamos a ver o lado positivo dessas situações, como oportunidade de aprendizado e crescimento. O interessante desse estudo é o fato de que o pesquisador utilizou, nas suas constatações, a neuroimagem, recurso tecnológico que a neurociência conquistou nestes últimos 20 anos e que mostra a imagem virtual do funcionamento do cérebro dos participantes da pesquisa durante os experimentos. Como já é possível monitorar o cérebro e acompanhar a sua funcionalidade durante o processo, Júlio Pérez constatou que os pensamentos positivos tendem a abrir novos caminhos na atividade cerebral, produzindo sensações de conforto e bem-estar. O nosso companheiro Nelson Carvalho faz a seguinte colocação: tenho ouvido falar no meio espírita em mundo transitório e mundo em transição. Sei que não são a mesma coisa, conforme está na obra de Kardec, mas existe uma confusão no uso dessas duas expressões, como se fossem sinônimas. Gostaria que fizessem um comentário sobre isso, que acho que iria esclarecer muita gente. A sua questão é oportuna, Nelsinho. Parece que realmente existe uma certa confusão entre essas duas expressões, mundo transitório e mundo em transição.
Isso demonstra que precisamos estudar um pouco mais as obras de Kardec, pois tais conceitos já existiam na sua época. Aliás, Allan Kardec chama a atenção sobre o uso de termos que, quando mal utilizados, passam conceitos errados, principalmente para quem não tem nenhum conhecimento da doutrina. Voltando à questão, vamos encontrar no Livro dos Espíritos o tema mundos transitórios. Ele se refere às questões 234, 235 e 236. Os Espíritos disseram que existem mundos particularmente destinados aos seres errantes. Seres errantes são os espíritos que permanecem muito tempo nessa condição e que geralmente estão passando de um mundo para outro. Esses espíritos podem habitar temporariamente esses mundos, os transitórios. Portanto, são espécies de acampamentos ou locais de repouso para espíritos que se encontram há muito tempo na condição de desencarnados. Esses mundos transitórios, como o próprio nome está dizendo, servem de intermediários particularmente para esses espíritos que estão migrando de um para outro mundo. Neste caso, eles servem de passagem mais ou menos rápida e por isso têm o caráter de mundos intermediários ou transitórios. Outra coisa bem diferente é o mundo em transição. É claro que todo mundo está evoluindo permanentemente, mesmo aqueles que passam por um processo muito lento de evolução. Contudo, quando entram numa fase de profundas mudanças, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista moral, eles passam por uma etapa conhecida por transição. A palavra transição, neste caso, refere-se ao mundo que está prestes a sofrer uma grande mudança, que seria o caso da Terra nestes últimos 160 anos, quando todos os processos de mudança vêm sofrendo grande aceleração. Logo, respondendo à pergunta do Nelson, podemos dizer o seguinte: mundos transitórios são aqueles que servem de rápida passagem para espíritos que estão saindo de um mundo para outro e que deles se utilizam como campo de repouso por estarem há muito tempo desencarnados. Mundo em transição é a condição passageira de um mundo que está sofrendo profundas mudanças e que aspira a uma condição espiritual superior. É o caso da Terra, que de mundo de provas e expiações tende a atingir a condição de mundo de regeneração. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelos celulares da Vivo 997 51 2397 ou celular da TIM 981 79 2405 e concorrer ao livro O Senhor das Terras, que é o romance de Wilson Frungilo Jr. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, o 997 51 2397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
Estudando a doutrina espírita, tema de hoje ainda sobre reencarnação. Quando o Livro dos Espíritos chegou aos leitores franceses em 1854 e logo se espalhou por outros países europeus, a doutrina da reencarnação já era sobejamente acreditada no Oriente. Neste lado do mundo, posto que desconhecida, deve ter causado um grande abalo em suas convicções. Assim mesmo, desde as revelações dos Espíritos, ela passou a ganhar cada vez maior número de adeptos. O Espiritismo, de início, dava-lhe apenas um tratamento filosófico por ser uma doutrina de bases racionais, mostrando como se dá a justiça de Deus em relação ao destino dos homens sobre a terra. Todavia, logo surgiram estudos científicos da reencarnação e hoje são muitos em todo o planeta. No início do século XX, o coronel Albert de Rochat utilizou critérios metodológicos sob rígido controle para estudar a reencarnação em um grupo de pessoas submetidas ao sono hipnótico, através do qual prestavam elas informações sobre vidas passadas. Essas informações eram coletadas, conferidas e analisadas. Mais tarde, esses estudos se ampliaram e se aperfeiçoaram, e já na segunda metade do século passado, surgiram outros estudiosos da reencarnação no âmbito da ciência experimental, atuando com suas equipes em várias universidades. Foram os casos, por exemplo, do Dr. Hemendra Nath Banerjee, da Universidade de Rajasthan, na Índia, do Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, e do Dr. Hernani Guimarães Andrade, do Brasil, além de vários outros em diversos países. Desse modo, a reencarnação, que no passado da humanidade era simples crença, que depois veio fazer parte de sistemas filosóficos como de Pitágoras, Sócrates e Platão na Grécia, passou a exigir a atuação de estudiosos no campo da ciência. Nem a religião, com a doutrina do céu e do inferno, e nem o materialismo, com a perspectiva de um nada futuro para o homem, podiam clarear tanto o caminho daqueles que acreditavam num Deus perfeito, inteligência perfeita e causa primária de todas as coisas. Deus, na sua perfeição e infalibilidade, não poderia enganar-se quando nos colocou neste mundo. Tampouco sua justiça e seu amor poderiam permitir que um só de seus filhos, por falha da criação, poderia se perder de sua proteção e de sua bondade para toda a eternidade. A doutrina da reencarnação vinha, portanto, resgatar o valor do homem como espírito imortal, conferindo-lhe a condição de ser em busca da perfeição através de inúmeras existências. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 aqui na Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco, ou ainda da internet, por algum aplicativo específico de rádio. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou o momento meio-meio. E hoje, com a participação do Maris. Bom dia, Maris. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Juliana. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Semana passada, tivemos a participação de mais uma colaboradora do Lar Meimei, a psicóloga Roberta Seabra, que, atendendo ao nosso convite, veio falar aos assistidos sobre o papel da família na educação da criança e do adolescente. Sem dúvida, um tema muito antigo, que, no entanto, mais do que nunca, está exigindo um estudo mais profundo, uma revisão radical de valores e ações para se adequar às novas necessidades do tempo.
Talvez nunca como hoje, ele se fez tão urgente. Todos sabemos que de alguns anos para cá estamos passando por uma crise de mudanças sem precedentes na história. De um modo geral, os pais nunca se sentiram tão distantes de seus filhos, não tanto fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Nunca tiveram tanta dificuldade de estabelecer com eles uma relação de respeito e de amor, e para contrastar com essa preocupante situação, eles também nunca tiveram tantos recursos à mão. A sociedade vem sofrendo mudanças radicais, em parte por causa do próprio processo de transformação, em parte porque ainda não tomamos consciência de que o mundo está mudando por fora, mas nós, pais, educadores, responsáveis pela formação da nova geração, não estamos nos mudando por dentro. O lamentável quando se fala em educação é quase sempre a ausência de interesse, é quase sempre o afastamento de quem justamente deveria se preocupar mais com isso. As escolas podem dizer enquanto os pais estão envolvidos com a formação moral dos filhos. Infelizmente, damos pouco ou quase nenhum valor à formação do homem de bem e do cidadão consciente e responsável. Estamos mais interessados em proporcionar-lhes benefícios materiais imediatos e vida fácil. Quando se trata de educação escolar, pensamos nos seus conhecimentos técnicos, desejando-lhes profissões rendosas ou um lugar de destaque para que sejam sempre os primeiros e levem vantagem em tudo. Deixamos de trazê-los à realidade da vida, de mostrar-lhes o caminho do trabalho, do compromisso para com todos e do esforço individual para se tornar um cidadão útil e solidário. Caro ouvinte, o Lar Meimei continua atuando em favor da família, servindo sopa, distribuindo cestas básicas, proporcionando assistência médica e atividades educativas. É o departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, atendendo dezenas de famílias. Você pode ser um colaborador ou colaboradora do Lar Meimei. Conheça nosso trabalho com doações e serviço. Nosso telefone é 3471-0604, repetindo, 3471-0604. O Lar não mantém convênios com órgãos públicos e nem com empresas privadas, vive da colaboração da comunidade. Você pode colaborar mensalmente ou de vez em quando com a quantia que estiver ao seu alcance. A arrecadação mensal das doações em dinheiro é feita por um dos voluntários. O Lar Meimei mantém um bazar da Pechincha que funciona todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. A entrada é pelo portão da rua 7 de setembro. Muito obrigado pela gentileza de sua atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades regulares do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de atendimento pessoal às pessoas que precisam conversar com um dos atendentes sobre seus problemas, buscar orientações ou apresentar dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, palestra no Caminho de Damasco sobre o tema Espírito e Sexualidade, com José Benevides Cavalcante, e em seguida, aplicação de passes. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, o estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, ainda no Caminho de Damasco, o grupo de estudos de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e de Nosso Lar, de André Luiz,
Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. Na quinta-feira, reunião pública para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir das 20h. E na sexta-feira, no mesmo horário, o grupo de leitura está iniciando o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Portanto, as pessoas interessadas em conhecer o conteúdo dessa obra podem comparecer na próxima sexta-feira no Caminho de Damasco. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei, que acontecem todo sábado a partir das 14h, estão em recesso devido às férias escolares, mas voltam agora em agosto. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes até 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem todo sábado, às 16h, na Casa Espírita Allan Kardec, na Barão do Rio Branco, 597. Para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados e neste mesmo horário, 14h, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Livro do mês. Neste mês de julho, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos associados o romance mediúnico A Certeza da Vitória. É da autoria do Espírito Chélida, psicografado pela médium Eliana Machado Coelho, publicação do Lumen Editorial. E se você tem interesse nessa obra, ou pretende se associar ao clube, fale com o Daniel pelo celular 981 27 77 75. Para o mês de agosto, o clube já está providenciando um novo livro para você. Palestra no CFEAC. Como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã às 20h mais uma palestra pública sobre o tema E Sua Família, Como Vai? Com o palestrante Luiz Cavina. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Atenção ouvinte, ouça todo sábado pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, o programa Flash, 5 minutos com você. Às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14h, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. A biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco aguarda sua visita. A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, número 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. Lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive romances, CDs e DVDs, com palestras e filmes. E você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá diariamente a partir das 17h30 até as 20h. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Bom dia. Deus aguarda de Meimei, por Francisco Cândido Xavier, editora Grupo Espírita Emanuel, nos traz grandes lições para que possamos percorrer o caminho para a vida superior, aplicando sempre os ensinamentos de Jesus. Então, nunca se creias inútil. O caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros. E as leis de Deus não te conservaram onde te encontras, se aí não tivessem necessidade de ti. Reflete e reconhecerás que todos os seres ao redor de teus passos algo espera que os mantenha e auxilie. Erguendo-te cada manhã, observa e perceberás que todos aqueles que se te associam ao grupo doméstico aguardam o teu sorriso ou a tua frase encorajadora, nos quais se nutram de equilíbrio para mais um dia de trabalho e de esperança. Nas tarefas em que vejas, os companheiros te rogam cooperação. Na rua, os transeuntes te pedem paciência em que se te expressem o entendimento e a bondade.
E a lista das requisições prossegue aumentando. O irmão da experiência comunitária te reclama simpatia, os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção, a planta te requisita respeito, a fonte espera que faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos. E se estiveres de pensamento acordado ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares que Deus necessita da tua colaboração e espera por ti. Para iniciarmos a semana com a certeza de que Deus nos aguarda, agradeço as bênçãos que me deste sem que eu soubesse compreendê-las. Supliquei-te defesa e determinaste que forças contrárias ao meu reconforto me atingissem o espírito e o ambiente em que me encontro, obrigando-me a longo esforço para criar refúgio e apoio para quantos me confiaste ao amor. E apenas, depois de observá-los felizes, é que reconheci comigo a alegria de todos eles em forma de segurança. Obrigado, Senhor, porque não me doaste aquilo de que eu precisava segundo as minhas requisições, e sim, de acordo com as minhas necessidades. E agradeço ainda, porque me mostraste, sem palavra, a significação do ensino que transmitiste ao teu apostolado da humildade. É dando que se recebe. Até domingo próximo. Bem, ouvintes, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro O Senhor das Terras, que é o romance de Wilson Frungilo Jr., e que anunciamos no início desta edição. O livro sai para o ouvinte da rua Heitor Penteado 928, Balbino de Oliveira. Parabéns, senhor Balbino de Oliveira. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigada ao ouvinte da Unirádio pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão e divulgando nosso programa. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Para encerrar, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.